2010, Direito Tributário, eu adoro esse tema. Mestre em Direito 2014, professora de Direito Tributário na FEMA. Sucessões corporativas. Soluções. Aliás, sucessões não. É que está tão rico esse assunto, né? Soluções corporativas inteligentes. Transforme esse assunto numa visão simplificada, minha cara Fabiane Schirainer. Muito obrigado por ter vindo ao estúdio. Obrigado pelo convite, Jairo. Uma satisfação estar aqui hoje falando sobre o meu trabalho, o meu ofício, né? Que muito me honra trabalhar com a área do direito, especialmente a matéria tributária, né? Acontece assim, Jairo, que se fala muito em carga elevada tributária no Brasil, mas o que ocorre de fato e na prática é a dificuldade que o empresário tem em se enquadrar e pagar os tributos de forma correta, pelo grau de complexidade das leis tributárias. Né? É sabido que 99% dos empresários pagam impostos a maior pelo desconhecimento da lei. A maior. Por quê? O que ocorre? Por dia, em média, são de 37 a 42 novas normas que entram dentro do sistema tributário nacional. Isso é uma loucura. É diário isso. Os terminais dos advogados, das empresas, dos escritórios de contabilidade recebem isso ou eles têm que buscar? Tem que buscar. Então, o que ocorre, assim, é que pelo grau de complexidade, se torna inviável se manter atualizado. Né? E justamente assim, a minha busca durante os meus anos de advocacia foi justamente conseguir uma solução para isso. E advogando, enfim, numa escala menor, né, com empresas menores, eu fui me dando conta, assim, que sozinho a gente não faz nada, né? Que a gente precisa ter parceiros para conseguir soluções que de fato tenham resultado dentro de um empreendimento. E foi o que eu fiz, Jairo, né? Eu estabeleci essa sociedade. Fiz vários cursos, né, fora aqui do estado, em Porto Alegre e tal, e estabeleci a sociedade com a Studio Law, que é uma rede de advogados, né, que atua com expertise na área tributária. De que forma? Trazendo soluções inteligentes para o empreendimento. O que a gente costuma dizer assim, a inteligência tributária como impulsionador do negócio. Porque como existe essa complexidade, tu precisa de um time para conseguir uma solução que de fato te traga resultado. E é isso que a gente tem. Somos advogados, somos contadores, auditores, especialistas nas áreas fiscal e tributária, e essa gama de advogados que tem também essa atuação há mais de 20 anos, né, dentro do mercado, trazendo resultados significativos para o empreendimento. Vocês viraram profissionais multifacetados. Porque não se restringe apenas à operação do direito. Não, porque se entende que para conseguirmos soluções é só dessa forma, é multidisciplinar, né? Porque, por exemplo, assim, dependendo do segmento do meu cliente, ele vai ter um grau de complexidade específico. E não tem como eu atuar na área tributária e só saber de indústria. Ou só saber de comércio. Não pode ser genérico. Não pode ser genérico. Não é genérico. Não é genérico. A medida provisória, ela pega setor por setor. É setorial. E justamente assim, trabalhando com oportunidades, Jairo, porque o que isso desencadeia? A oportunidade para o empresário ter soluções que de fato ele vai conseguir desonerar o caixa dele, trazendo assim fluxo para o seu empreendimento, porque o que acontece? A partir do momento que a gente identifica que ele recolheu um tributo a maior, a gente ingressa com uma ação ou com um pedido administrativo, depende, como eu disse, cada caso é um caso, né? O que acontece? Ele consegue se acreditar desses valores pagos a maior, e esse valor que ele iria pagar tributos, ele consegue reinvestir no próprio empreendimento. Claro. Seja em forma de tecnologia, com pessoal, enfim, aí ele vai definir a necessidade, né? E como a gente sabe que a economia, em geral, está passando uma transição, né? E a gente tem esperança que o cenário econômico melhore, ter dinheiro em caixa sem procurar banco é tudo que o empresário quer. Uma pergunta que a gente considera muito interessante, doutora Fabiana Schirainer. No imposto de renda,
Se você fizer uma declaração equivocada, você cai na malha fina. Exato. E, aliás, malha fina também se criou uma áurea de terror, de inferno, né? Malha fina não é nada mais, nada menos do que a Receita dizer, olha, tá errado, né? tá equivocado, te ajeita. No recolhimento de impostos também se cai numa malha fina. Com a certeza. Receita diz, seu Jairo Madril, seu Renê Ayrton, você depositou a menos aqui, quando na verdade tem que ser a mais. Se faz isso também? Com certeza. Aí o Renê, eu fiquei preocupado. Mas eu fiz isso há 3 meses. Isso. Mas agora mudou? O que ocorre é justamente isso. Pelo grau de complexidade, existe uma insegurança muito grande por parte do empresário, Jairo. Insegurança. E é nesse sentido que a gente trabalha. Compreensível, inclusive, né? Exatamente. Porque como muda muito rápido, por exemplo, assim, produtos que eram tributados ano passado, esse ano podem estar com alíquota zero. E de repente, pela demanda, o próprio escritório não passa isso adiante, ou enfim, e é justamente aí que a gente trabalha, Jairo. Tu entende? Identificando esses equívocos de recolhimento. Porque o que acontece? Às vezes o empresário, ele tem um empreendimento e tal, e tá há 30 anos com o escritório, tá tudo certo. Só que de repente a regra mudou e ele é autuado. Ele disse, mas como assim? Eu paguei tudo certinho e estou sendo autuado pela Receita. Mas ele é autuado ou ele é lembrado? Na verdade, ele recebe uma carta para pedir esclarecimento. Tudo bem, mas não é autuação no sentido de multa, né? Não. Na verdade, ele é pedido para ele esclarecer, enfim, alguma inconsistência na declaração. Mas cabe uma pergunta agora, certo? Eu declaro 0,25%, digamos assim, num faturamento lá do canto da empresa. A Receita manda dizer que, esse teu 0,25% for a mais, tu tem dinheiro a receber? Nunca. E é aí que a gente trabalha. O judiciário, porque assim, pra gente conseguir ele só reaver cobra o que falta. Exatamente, é só via judicial. E é aí que a gente atua, né, Jairo? Porque o que acontece? Nunca vão vir bater na tua porta e dizer, tu recolheu a mais. Pelo contrário, né? Vão dizer que tu recolheu a menos e que esclareça essas informações. Porque o que acontece, assim, hoje com o SPED fiscal, esse círculo está cada vez mais fechado, as informações, elas são conectadas. Né? Então, o que acontece? A gente procura trabalhar justamente assim, esclarecendo para o empresário o que de fato ele deve e precisa pagar, o que é legal, o que é devido, e o que ele recolheu a maior, a gente vai de atrás através do judiciário, através das ações judiciais. E não é cansativo para o advogado tributarista e para o contabilista, essa loucura toda? Olha, Jairo, tu me conhece, eu sou uma idealista, né? Eu só podia atuar nessa área. Mas tu tem limitações físicas e emocionais? Não, mas assim, eu acredito nisso, sabe? Em justiça tributária, apesar da gente viver num país que a corrupção é um fato, né? Ela existe, eu acredito nisso, sabe? Se existe o direito para o empresário, que ele vá de atrás. Repete para nós, advogada Fabiane Schreiner, em média, quantas medidas provisórias alteram o sistema tributarista nacional? Regras novas diariamente de 37 a 42 dentro do sistema tributário nacional. E os organismos corporativos não dizem, vem cá, vocês acham que estão pensando com bobo? Não há uma pressão para esses caras estabelecer um planejamento anual, olha, de janeiro a dezembro vai ser assim. Na verdade, assim, o que se vê por parte da Receita atualmente é uma busca, assim, por um entendimento com o contribuinte, porque a crise não abateu só o empresariado ou a comunidade em geral. A própria Receita, né, com questão de recolhimento, o que ele tem feito? Tentado estabelecer um diálogo com o contribuinte. Existe hoje em dia o negócio jurídico, né, processual. Mas não está faltando convicção aí, hein? Do governante? Com certeza. Vamos pegar a PEC da Previdência, por exemplo. Até agora é assim. Depois, se for aprovado, vai ser assado. Então, quer dizer, dá tempo de você participar de um grande debate, dá tempo de você se preparar para o pós-PEC e principalmente para o ano que vem. Por que não pode ser assim na área tributarista?
Na verdade é um anseio da sociedade, né, Jari? E eu penso, assim, acredito que a gente caminha para isso. É que, o que acontece, assim, ó, a gente vive um momento de transição geral, né? É a nova economia, são as novas tecnologias. Cada vez mais as pessoas estão mais informadas do que lhe é de direito. E em razão disso, com certeza, a pressão aumenta. E, via de consequência, a gente elege nossos políticos, eles têm que dar a resposta a contento daquilo que a gente colocou eles lá, né? É um ato de heroísmo ser empresário, empreendedor nesse país. E eu me alio, né, Jairo, com a minha profissão justamente para conseguir devolver até a questão do, como eu disse antes, de fluxo de caixa, de aspecto de concorrência, porque é só assim, né, Jairo, com a gente tentando desonerar o empresário, que a gente vai conseguir, de alguma forma, incentivar também e estimular que a economia cresça. Muito obrigado, advogada Fabiana Chirani. Foi uma ótima conversa, apesar de aumentar aí a tensão, né? Eu fico impressionado quanto é que o empresário deve gastar com um advogado competente, que vai ter o caso, tributarista. Obrigado. E mais o contador. Mas a gente aí é para auxiliar justamente, né? Para que os empreendimentos, eles paguem os tributos de forma correta, sim, mas aquilo que é devido, não a mais. Porque daí não é justo também, né? Tá bom, um abraço, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal a abertura de 18 inquéritos contra deputados federais, senadores do MDB, PT e PROS, por supostos desvios na Petrobras. Fatos que serão investigados na Operação Lava Jato. Os nomes dos acusados e o teor das acusações são mantidos em segredo de justiça. Fosse um radialista, já estava escrito aí, né? Madril pegou tanto. Né? Renê Ailton pegou tanto. Fórum privilegiado. Catar coquinho.